Olá, eu sou a Carla Pavão. Vamos cumprimentando aqui a comunidade Paz e Bem, após TV 247. Esse é mais um Mulheres e Mitos, com a Fernanda Carlos Borges. No dia de hoje, nós vamos falar sobre o seguinte: homoafetividade e androgenia. Na verdade, a gente ia dar um título maior e a Fernanda vai explicar o desse título, mas não vai caber na descrição do vídeo. Mas o título que ela gostaria é homossexualidade, homoafetividade e androgenia. Então, vou dar a voz para ela. Vamos lá, Fernanda? Isso. Antes da Fernanda continuar, já vou falar para vocês visitarem o canal Filosofia em Movimento e se inscreverem lá, onde ela tem vários projetos sobre cultura, filosofia, enfim. Dê uma passada por lá e se inscrevam no canal. Então, agora vamos conversar sobre o tema. E só um pouquinho sobre o canal, eu queria dizer assim, a gente está com uma entrevista no canal Filosofia em Movimento, que eu quero recomendar muito que vocês vejam, que é com o professor João César, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que ele fez uma pesquisa sobre as bases da guerra cultural bolsonarista. É muito, muito, muito interessante. Ela foi enorme, essa conversa que a gente fez com ele, então está dividida em duas partes. E na segunda parte ele comenta essa aproximação do olavismo e dos neopentecostais, dentro dessa estrutura da guerra cultural bolsonarista. Ele vai publicar esse livro, o livro sobre esse estudo, no final de junho ou no mês que vem, julho, mas ele já está antecipando com entrevistas. Eu queria, assim, é muito importante mesmo, ele ajuda a dar uma limpada na área, a gente entender as raízes disso. Então, eu quero recomendar muito que vocês procurem lá essa entrevista. Certo, gente? Deixa eu falar, eu já assisti, é muito legal, não vou dar spoiler, não vou contar a entrevista aqui no ar, mas se vocês puderem, passe por lá, principalmente porque eu faço bem esse canal de espiritualidade plural e a gente precisa conversar com essas pessoas. Então vamos entrar no nosso assunto específico, né? Antes disso, eu queria deixar claro assim, como é que a gente está abordando os mitos? A gente não está vendo o mito para tentar encontrar qual é a verdade oculta, transcendental do mito, sabe? Porque senão começa uma discussão que é assim, mas eu acho que não é isso, não, mas eu acho que não é isso. E qual é a verdade oculta por trás do mito? Não é assim que eu estou tratando do mito aqui nesse programa, e não é assim que muitos antropólogos e mitólogos tratam também. A gente está usando o mito para pensar, o mito como um dispositivo para o pensamento, né? Para a gente pensar a cultura, pensar como os valores foram construídos ao longo do tempo, pensar como que a identidade foi construída ao longo do tempo. Então, é muito mais um dispositivo para a gente pensar, a gente tem muito mais liberdade assim do que se a gente quiser encontrar uma verdade transcendental oculta no mito. Não é desse jeito que a gente quer tratar aqui nas nossas conversas, né? O Lévi-Strauss falava isso também, né? Lembrando. O mito é bom para fazer com que a gente pense, né? Para fazer com que a gente comece a pensar. Aí essa relação também de filosofia. Você falou do Lévi-Strauss, eu já lembrei do Caetano. O quê? A música do Caetano, por isso que eu Ele detestou a Baía de Guanabara porque parecia uma boca banguela. Enfim, então, esse é o jeito que a gente está fazendo, né? Então, hoje eu vou trazer essa questão da homossexualidade, da homoafetividade e da androginia, que é muito interessante para a gente pensar. Mas primeiro vamos falar da homossexualidade grega, que é uma coisa que a gente já começou a falar aqui, quando a gente comentou, né? Aquele cara que, usando Platão, ele quis dizer, então, que as mulheres não poderiam votar, porque o Platão já disse que as mulheres não sei o quê, não teriam essa competência, né, de exercer a cidadania. Aí eu falei, então ele também vai lá, vai ser radical com Platão, né? Então também você está dizendo que você quer ter relações homossexuais, porque elas representam o verdadeiro amor entre os homens completos, que são os homens que têm um falo, né? Então, como a gente já entrou nessa questão, eu quero trazer ela de novo para a gente encaminhar para um outro lugar, que é o lugar da androginia, passando pela questão da homoafetividade, que é muito presente na nossa cultura hoje. A homoafetividade masculina, isso faz parte dessa herança machista, homossexual grega. Aquilo que a gente estava falando sobre a homossexualidade grega não tinha a ver com uma indeterminação de gênero.
Isso eu queria deixar bem claro para a gente entender. Então, por exemplo, a gente pode, em alguns casos, falar assim, essa pessoa tem uma identidade sexual indeterminada, não sei se é homem, não sei se é mulher, essa coisa da indeterminação, da indefinição, dessas fronteiras pouco claras, né? Não era... Bom, se a gente pode ver isso hoje, isso existir na nossa cultura, entre os gregos não era isso. A homossexualidade dele estava apoiada numa diferenciação muito grande entre homens e mulheres. Então, não era uma homossexualidade sustentada numa indiferenciação, sabe? Uma margem flexível. Não, era o contrário. Era justamente a afirmação da masculinidade e de uma diferença radical com relação às mulheres, que eram consideradas inferiores, humanos incompletos, que favorecia esse amor homossexual, ou esse desejo, essas relações homossexuais entre os homens livres gregos, certo? Eu queria deixar, nem sempre a gente tem isso muito claro, né? Que não tinha a ver com indiferenciação de gênero, mas com uma grande diferença de gênero. Ah, sim, eu sou homem, eu posso, eu sou livre, eu posso, e é assim que eu afirmo, é isso, aquilo que eu sou, expressando com o outro esse tipo de relação, e a mulher tá lá, né? Porque entre eles se consideravam superiores, eles eram humanos perfeitos, eles eram humanos completos, eles tinham a virtude, eles tinham o poder, né, a possibilidade de expressão, de atualização das potências humanas. Isso era uma coisa entre homens. As mulheres eram consideradas seres incompletos. Então, não eram sequer consideradas muito humanas no sentido pleno, né? Então, claro que eles podiam ter relações, tinham, né? Tinham filhos com elas, tudo, mas não era um amor entre dois seres grandiosos ou dois seres plenos ou dois seres na mesma altura. A relação com as mulheres era uma relação com um ser depreciado, assim, a mulher não era lá grande coisa. É que é necessário, né? Precisava Podia até ter ter herdeiro, namorar, mas não era o amor, a sublimação daquele amor, daquela humanidade, né? Para eles. A humanidade não estava ali na mulher, né? Representada. exercida na sua plenitude. Ela era um humano imperfeito. Então, nos mitos tem histórias, né, de paixões entre deuses e humanas, mulheres, tem heroínas, tem grandes paixões por mulheres, isso existe no mito. Mas na vida social deles, possivelmente havia também, porque eles não eram. Aí que tá. A homossexualidade deles não era assim, não sinto desejo por mulheres. Entende? Não era uma. Não tinha essa polaridade. Então, se eu não sinto desejo por mulheres, então será que eu sou não homem? Porque o que o homem faz é sentir desejo por mulher. Esse é um tipo de conflito que não existia entre eles. As mulheres, então, a experiência do prazer, a experiência sexual, para um homem, era possível tanto com mulheres quanto com homens. Mas um vínculo superior, eles acreditavam que era mais possível entre homens, porque eles, sendo humanos completos, se entendiam melhor e podiam experimentar melhor a grandeza desta contemplação, desse prazer, deste envolvimento entre dois seres plenos. Embora também eles pudessem sentir desejo sexual por mulheres. Entende? Então, a questão não se colocava para eles como nós colocamos hoje, era bem diferente. Tá? E estava sustentada numa diferença muito radical entre os gêneros. Assim, pensando no mundo dos negócios, né? Isso aí está lá até hoje, né? Porque eles se amam, né? Naqueles mundos deles corporativos, né? Que é uma plenitude, né? Eles têm a família, a mulher, tudo, mas
segundo plano, deixado de lado. Eles se realizam ali, naquela sala de reunião, na preferência entre homens, né? Isso, e aí eles se Continua essa amam, eles se vitalidade, curtem, eles têm um aí, desfrute entre eles. Tá, e aí esse autor que eu estou trazendo aqui, então, no outro vídeo, várias pessoas perguntaram a bibliografia no final ali nos comentários. Eu já vou dizer aqui para vocês, ó, eu estou usando 2 livros para falar disso hoje, que é um livro que chama Mito e Sexualidade, que eu vou usar várias vezes aqui com vocês, porque eu gosto muito desse livro, é um livro antigo, tenho ele há muito tempo, mas ele levanta umas questões boas, e também o Junito Brandão, que é um brasileiro, grande mitólogo, que escreveu um livro em 3 volumes, Mitologia Grega. Então, esse cara que escreveu Mito e Sexualidade, ele vai dizer exatamente o que você está dizendo, que nós herdamos, esse machismo do grego que nós herdamos, ele se expressa hoje não numa autorização com relação à homossexualidade. Isso não, porque a tradição judaico-cristã impediu, né, bloqueou a homossexualidade. Mas permanece na homoafetividade. Então, tem uma diferença entre homossexualidade e homoafetividade. Então, a homoafetividade é isso que você está falando. Os homens estão juntos, eles se adoram, eles curtem, eles são ótimos, e nesses encontros eles dão risada, eles falam mal das mulheres, eles fazem piadas contra as mulheres, eles depreciam as mulheres, eles se colocam como superiores a todas as mulheres, fazendo piadinhas, né, sendo jocosos, e tem entre eles uma grande confiabilidade. Então, eles confiam uns nos outros, mas não é que confiam pessoalmente, ele confia no homem que o outro é, no macho que o outro é, porque é o espelho da masculinidade, né? então, sabe o que eu soube? Eu nunca participei disso, né? Sabe que eu soube ruim. Mas, assim, o que eu fiquei sabendo é que nos vestiários dos jogos de futebol, independente da categoria, ou se é pelada, o que quer, o que acontece é isso. Eles fazem tudo isso só na hora que cada um vai tomar banho naqueles boxes abertos, aí um não olha para o outro. Mas, quer dizer, Isso, que é a tá você inteiro restrição, pelado, falando de mulher, na hora do banho para. que é a restrição, o medo sexual, né? Mas o afeto está permitido. Então, eles gostarem de estar só entre eles, não estar com as mulheres, né? E então essa homoafetividade, ela é também a mesma homoafetividade grega, no sentido de que só os homens entre si podem ter um tipo de cumplicidade, de confiabilidade, de gozo da existência humana, que as mulheres não podem, assim, né? As mulheres se entram ali, estragam, elas não têm esse mesmo status para desfrutar desta plenitude, né? Então, esses homens, eles tendem a ser, assim, a entender as mulheres como uma coisa chata, inferior, veio aqui causar problema, não vai entender, sabe? Não acompanha, vai fazer tititi, ai, cuidado, chegou a mulher. Então não perde a parceria, né? Então, é a ideia de que só é possível ter parceria entre os homens. Na hora que uma mulher chega, ela estraga aquele momento parceiro, estamos junto, né? Da homoafetividade. Tem o famoso também é fofoqueira. Que se a gente for Então, pois é, uma né? coisa que não faz o menor. Basta. Bom, a gente podia fazer um Esse a vídeo gente só ouve sobre até isso, né? hoje. Ah, mulher não pode ir naquele assunto lá de homens, porque mulher é muito fofoqueira. Mas, na verdade, é só para se preservarem. E não tem essa de. O que eu acho que talvez uma origem dessa questão da mulher ser fofoqueira é que, como a mulher não podia ter uma voz pública, uma voz que fosse ouvida, ela falava no. Né, ela conversava entre si. Então, era uma corrente de um pensamento, de ideias ou de informações que ia por uma rede menos visível, mas porque não tinha voz pública. Se tivesse, falava publicamente. Mas se você não pode falar, você vai falar no ouvido do outro e formar a sua rede, né?
Agora, se a gente for pensar em todas as guerras do mundo, em todas as fake news, que são fofocas, difamações e calúnias, tem muito homem envolvido, né? Tem É, homem envolvido, tem uma ou outra mulher, mas olha, vamos combinar que esses homens fofoqueiros, tem lá no difamadores e gabinete do caluniadores. ódio, então, tem um Oi? monte. Como? O gabinete do ódio que o diga, né? O gabinete do ódio que o diga, né? O gabinete do ódio é comandado por um homem fofoqueiro, difamador e caluniador. Deixar clara essa questão de nem toda a homossexualidade, quando a gente for pensar como ela é organizada culturalmente, ela significa uma indeterminação de gênero, a pessoa que transita entre o masculino e o feminino. Para os gregos, era uma afirmação do masculino. Então, Aí eu vou ler aqui um trechinho do que esse autor desse livro, que chama Mito e Sexualidade, fala sobre essa questão da homofetividade que nós herdamos hoje dos gregos, os homens herdaram, de fazer o clube do bolinha, mulher não entra, é só entre a gente, né? Então, ele diz assim, ó, esse machismo em geral assume a forma de homoerotismo. Olha, ele está falando até, foi além de mim, né? Estava falando até agora homoafetividade, quer dizer, os homens só se amam entre si. Ele está falando homoerotismo, ou seja, também tem um gosto, um gozo erótico, que é um gozo pelos sentidos, de olhar o corpo, de olhar o gesto, de curtir a risada. Toda essa relação é uma relação erótica, porque ela é pelos sentidos, né? Pela experiência do corpo, mesmo que não toque ou toque. Mas eles se tocam porque eles se batem, eles se abraçam, eles rolam no chão, eles têm vários movimentos de aproximação física, assim, meio... de reprodução de movimentos, inclusive, porque às vezes você vê uma roda de homens assim conversando, bebendo e falando dessas coisas, você olha assim, parece que tem uns que estão assim na pura imitação do outro, né? Eles vão Sim, fazendo espelho, espelhamento. Isso. espelho. E, bom, enfim, aí ele fala assim, então, tá. Esse machismo, em geral, assume a forma de homoerotismo meticulosamente mascarado. Meticulosamente mascarado. Graças à socialização, que é o que você está falando. De clubes exclusivos para homens, esportes masculinos especiais, recepções fechadas e um modo de falar que se considera impróprio para as chamadas companhias mistas. Então, eles gostam de ficar entre eles, porque entre eles têm um vocabulário que nós mulheres não podemos acessar. Né? Aí ele diz assim, o que estou querendo dizer aqui é que uma mentalidade masculina, nascida do medo e do desprezo pelas mulheres, se manifesta tanto na masculinidade idealizada, que se associa ao machismo, como no fascínio dos homens pela virilidade. Fascínio pelo atleta, fascínio pelo cara que é fantástico. Tudo isso tem um componente homoerótico, ele está dizendo. Pela nossa masculinidade, sob a forma de narcisismo, tanto quanto pela virilidade dos outros homens, sob a forma de homoerotismo. Então, o cara é um narcisista que fala, sou foda, sou incrível, sou demais, eu sou tudo com relação para as mulheres, né? Como quando ele atribui essa grandeza para homens que ele gosta, que ele admira, que ele quer estar junto, e que ele baba, e que ajuda a afirmar essa masculinidade total, né, anti-mulher. E a autora que está falando que não de um narcisismo que se desenvolveu em função de uma história pessoal, familiar, mas de um narcisismo estimulado pela cultura patriarcal. Bom, aí tem mil coisas aqui, pá, mas aí eu queria chegar agora, eu queria diferenciar. Então, isso que é a homossexualidade, a homoafetividade masculina, né? E o homoerotismo do andrógeno. Porque, ao contrário. Bom, antes disso, não podemos dizer que toda homossexualidade masculina vem de um machismo. Não vem. Por isso que eu estou tentando especificar bem como que era a homossexualidade grega,
justamente para que a gente não confunda com outras expressões de homossexualidade masculina ou outras naturezas, ou outras condições da homossexualidade masculina hoje. São coisas diferentes. Tá. E aí, não vou entrar exatamente hoje nessa diferença total, mas eu vou entrar na questão da androginia, porque a androginia ela é bastante diferente deste machismo grego, que distingue muito bem os gêneros, entre o que é homem e o que é mulher. Então, isso é muito interessante. Assim, nem toda cultura diferenciou tão radicalmente homem e mulher ao ponto de serem concebidos como criaturas diferentes. Né? Porque existe na visão machista que a mulher é outro tipo de criatura. Afinal, o que quer a mulher? Né? Quem é a mulher? O mistério da mulher. Então, tem toda uma coisa construída, assim, um distanciamento tão grande que a mulher passa a ser uma coisa misteriosa, mano. Sabe? Porque não é considerada humana igual o cara, né? Uma diferença social foi construída. Tá. A androginia é o contrário disso. Na androginia, essa fronteira de gênero, ela não é tão radical, ela não existe. Existe uma mistura, uma semelhança, uma aproximação e uma fusão que elimina essas diferenças que foram postas nas culturas machistas patriarcais, né? Aí, esse autor ele vai falar que para o Ocidente a androginia causa horror, né? Eu não sei se você lembra, nos anos 80, muitos artistas começaram a se manifestar e fazer uma performance andrógena. O David Bowie era um deles, né? O Michael Jackson depois. Aqui na Zona Leste, né? Então era muito comum, quando eu era jovem, se aparecia um moço, alguém mais andrógeno, algum artista, é aquilo lá, aquela fala machista que vai, né, justamente tentar se impor, de dizer, nossa, será que onde ele comprou essa roupa tem para homem? É muito comum isso. Nossa, esse cabelo, será que ele não vai no lugar que corta cabelo de homem? Então, assim, existe um movimento, mas logo se tenta abafar. Mas que causa horror, né? Causa horror. Nem Mato Grosso, uma vez eu lembro, muito antigamente, um show do Mato Grosso, algum conhecido, amigo, comentou: ai, que horror, vou lá para ver um homem rebolar no palco. Estava revoltado porque tinha ido no show e tinha para ver o Ney Matogrosso rebolar, porque tinha algo ali que deveria ser de mulher, mas era um corpo peludo que estava fazendo, e essa indeterminação, afinal, o que é isso? Causa horror, causa repulsa, né? Tá. Mas existem muitos andrógenos em vários mitos. Esse personagem mítico andrógeno, ele existe em vários mitos, né? Nessa cultura nossa que nós conhecemos, né, ocidental, judaico-cristã, que tem também essa influência grega, a androginia causa esse estranhamento porque ela fere esta diferença. Só que não é só essa diferença que nós herdamos, judaico-cristã e grega, não é só uma diferença lado a lado, é uma diferença hierárquica. Então, a androginia ela também rompe com a hierarquia pressuposta entre homem, que é o universal, o ser humano, e a mulher, que é mais ou menos humano, né? É a fraquejada. Então, o andrógeno, para quem herdou essa mentalidade e gosta dela, o andrógeno apavora bastante, né? Assusta. E aí eu queria falar de alguns casos de androginia nos mitos, para deixar o povo nervoso. Então, aí, olha só. Bom, então eu vou falar de novo enquanto isso para vocês visitarem o canal Filosofia e Movimento, que lá tem uma produção cultural, filosófica, que vocês vão apreciar bastante, tá bom, gente? Então, Filosofia e Movimento, se inscreva. Olha só, vou ler aqui um trechinho para vocês verem onde a gente menos espera aparece a questão da androginia. Quer ver, ó? Esse é autor desse livro, Mito e Sexualidade. Ele escreve assim, na página 88.
Lado a lado com a ortodoxia cristã, floresciam doutrinas esotéricas, as quais afirmavam a existência de uma divindade andrógena, responsável pela criação do primeiro homem igualmente andrógeno. Houve uma longa controvérsia a respeito de uma passagem críptica da Bíblia, que é assim: Elohim criou o homem à sua imagem. A imagem de Elohim o criou. Macho e fêmea, ele os criou. Então, criou o homem, macho e fêmea. Então teve uma grande discussão teológica. Então, esse primeiro homem era homem e mulher ao mesmo tempo. Então, ele era um andrógeno. Então, Deus é andrógeno. Então, a representação dele de ser um homem barbudo. Então, a gente teve uma conversa com a pastora Romi, e lá eu perguntei sobre isso, e ela falou que já tem muitas teólogas que vêm aí construindo uma teologia que não vê um Deus como um homem, como os homens escreveram durante muito tempo. Então, tem esse movimento justamente de ser uma coisa que não é determinada, né? E para nós, no meu multiverso, não é um homem. Então, isso é muito legal. Então, mas aí a pergunta que tem isso. Isso, mas é a pergunta que tem que ficar para a gente, não é pergunta, é a observação importante, assim, como é que no desenvolvimento da relação de dominação dos homens sobre as mulheres, que é o patriarcado, essas representações vão sendo transformadas, né? Não é? Porque é que esse trecho poderia ser entendido, então os nossos ancestrais eram andrógenos, não tinha uma diferença de gênero tão marcada. Como é que, de repente, esta mesma base religiosa se transforma na grande religião patriarcal que coloca a mulher como a responsável pela destruição da humanidade, pela expulsão do paraíso, pela degeneração dos homens e, com isso, do mundo, né? E coloca os homossexuais também num lugar pecaminoso, demoníaco. Então, por isso que é importante. Então, não é a natureza do mito, mas é como que essas imagens mitológicas elas vão sendo transformadas, adaptadas ao seu tempo e à cultura. E por isso que o mito é tocável. Não é que o mito é intocável. Quando fala assim, mas é minha fé, com minha fé você não mexe. Mexe. Porque o mito é tocável. Porra, teve uma discussão teológica para saber se dentro da tradição judaica se o primeiro humano era andrógeno. Aí decidiram que não era, mas decidiram que não era em função de questões políticas contra as mulheres. Não pela natureza, da essência do que o mito está dizendo, né? Não porque eles sabem, né? É porque convinha, né? Não é uma coisa que é palpável, né? Assim, chama olha, luta acho que é simbólica. melhor colocar assim, né? Luta pelo poder simbólico. Na luta pelo poder simbólico. Se estava sendo preciso controlar as mulheres, o corpo das mulheres, né? Se era preciso tirar delas o poder sobre o filho, o poder sobre o seu corpo, o poder político. Então, usa a estratégia da manipulação simbólica, né? A luta que se dá dentro do campo simbólico, né? Aí ele vai dizer aqui que a igreja não escapou às implicações dessa discussão. E até que veio o Papa Inocêncio III, que lutou contra totalmente essa interpretação, falou, não pode ser andrógeno, tem que ser homem. E aí cortou a possibilidade de se pensar esse primeiro homem sem distinção de gênero, né? Sem ser um homem e uma mulher, um homem que vem primeiro, uma mulher que vem depois. Essa era uma boa pergunta para a gente fazer atualmente para o Papa Francisco. O Francisco está sempre cada luta, né? Eu queria falar de um grande andrógeno que existe no universo mítico das religiões brasileiras, que é um orixá, que é o Xumaré. O Xumaré é um grande orixá, muito poderoso, muito importante, e ele vive metade do ano, 6 meses como homem e 6 meses como mulher. Então, ele não está preso a uma identidade fixa de gênero. Os dois gêneros são supostos, né? Tem a mulher, tem o homem, com características
definidas, né, possivelmente culturalmente, mas ele transita, então ele também é indeterminado. Ele é, nesse sentido, um andrógeno, na medida em que ele é indeterminado, ele não é preso a uma dessas identidades, né? E tem uma música muito bonita, chama Oxumare, 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 Oxumare. É muito linda esse ponto do Oxumare. Bom, aí, ele é o deus do arco-íris. O arco-íris é a transição entre esses estados, ele transita, ele é a união, ele é o que complementa essas aparentes oposições ou diferenças. Então, aquilo que é diferente, ele transita entre elas, formando uma composição, formando algo que é junto. Então, ele tem o orixá que tem a ver com essa característica de formar unidade na diversidade, complementação naquilo que é diverso. Certo? Legal. Mas então, para a gente, deixa eu te contar uma coisa, para a gente que é do multiverso espírita, espírito não tem sexo. A gente encarna ora mulher, ora homem, mas o espírito em si, para a gente, não tem sexo. Então, entra nisso, não é A ou B. É indefinido, não tem. Uhum. O que é muito legal, né? É andrógeno. Porque não tem hierarquia, né? Não precisa ser homem, não precisa ser mulher, você escolhe o que você quer. Você vem uma hora homem, outra mulher, outra E nem hora tinha que ter hierarquia aqui também, né? A gente tem que fazer com que até as mulheres também não sejam submetidas ao poder masculino. Porque a gente pode ser racional, gente. A gente pode pensar. A gente pode ter juízo. A gente também é humana. Essas falas aí dão uma bronca, né? Quando essas falas que eles se direcionam para a nossa natureza, né? Tem que ter juízo, tem que pensar. A mulher não pensa. Então, ele também simboliza, dentro desse universo mítico, a unidade perdida. A unidade perdida. Então, o andrógeno tem essa função de, quando teve de tentar reconstruir uma unidade, um desejo inconsciente, talvez, de construir uma unidade, uma identificação, né? Uma possibilidade de encontro entre aquilo que foi tão separado, como homens e mulheres em algumas culturas. A gente já sabe que a grega fez isso, a cultura judaico-cristã fez isso. Algumas culturas africanas também fizeram isso, de ter construir identidades muito diferentes entre homens e mulheres. Não todas, mas algumas fizeram. E aí, aqui entre os povos indígenas sul-americanos, aí o Gilberto Freire fala, com base na pesquisa de alguns escrivãos, né, sobre esse contato, né, do colonizador com o índio, que tem alguns escritos que eles dizem isso, que aqueles pajé, né, aquele líder espiritual, aquele ser ali que tinha aquele papel específico, que às vezes não dava para saber se ele era homem ou se ele era mulher, que ele confundia, às vezes ele era homem, às vezes ele era mulher, tinha uma identidade de gênero indefinida, ele também transitava, né, na forma como ele se portava, se vestia, falava, dançava e tal, né? Então, isso é muito interessante, né? E ele tinha esse papel de ser o que faz o trânsito entre os mundos, né? Entre o mundo dos corpos e o mundo dos espíritos. Então, parece que... Aí ele comenta, né, que em algumas culturas... aí nesses escritos, diz assim, olha, parece que eles acham que esta condição andrógena é o que possibilita o poder espiritual. É coerente se a gente for pensar na função, né, do andrógeno, no sentido de superar aquilo que foi partido, né, aquilo que foi separado, de aproximar. Aproximar não quer dizer fundir de novo e fazer exatamente, ser tudo a mesma coisa, né? A diferenciação faz parte do cosmos. O cosmos só se organiza porque ele diferencia. É isso que faz as coisas serem heterogêneas e formar organização.
se compor, um peso aqui, outro peso ali, uma forma aqui, outra aqui, e o universo vai diferenciando e se organizando. Fora isso, é entropia, é tudo igual. Então, a diferença faz parte, mas nenhuma diferença é em si, é sempre com relação a alguma coisa. Então, sempre tem também algo que é junto na diferença. E talvez esta figura mítica do andrógeno seja a que remete a isso que é junto, que aproxima na diferença e não no que afasta. Até porque essas diferenças não são para sempre, porque o cosmos continua em movimento. Então, essas diferenças se transformam, essas unidades diferentes também se transformam, formando novas diferenciações que a gente não sabe para onde vai, o que vai acontecer, né? Com essas construções. E o corpo humano também é assim. E aí isso me fez lembrar, também é assim nesse sentido, né? Como se constrói mulher hoje não era a mesma coisa como se construía mulher há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, né? E como se constrói masculino também. Então essas identidades vão mudando, vão criando novas diferenças, né? Porque o nosso corpo possibilita muitas qualidades de performance, né? E de modos de estar no mundo, né? É assim que funciona o nosso corpo. Não, e só para fechar, nós mulheres já estamos trabalhando com uma desconstrução nossa há muito tempo, e dá muito trabalho. Quem nós queremos ser como mulher, né? E como ocupar espaços, né? Como? É. E como é como também como me construo. E que é um trabalho imenso. Os homens têm que começar a fazer isso. Alguns já estão fazendo. Nós fizemos porque para a gente era urgente. Ou a gente fazia, ou a gente ficava submetida como escrava. Que foi a nossa história durante muito tempo no patriarcado. Para os homens é mais difícil fazer isso porque estão na posição de poder desconstruir. Para quê? Tá de boa, né? Assim, não entendem muito bem o problema. Eles entendem o problema no medida que as mulheres já não aceitam mais essa performance machista. Mas é bom pensar um pouquinho na androginia para poder fazer um certo trânsito e reconstruir um novo homem. Não necessariamente andrógeno, mas talvez um pouco mais amigável, disponível e identificado com aquilo que vocês chamam de mulher. Vocês, homens. Legal. E é bom também a gente lembrar que nós estamos construindo assim o nosso caminho de espiritualidade plural. A Fernanda vive dizendo que ela não é religiosa, não é, mas nós mulheres, isso eu falei com a pastora luterana Rome também, nós estamos lá galgando os nossos degraus dentro dessa espiritualidade plural, porque durante muito tempo nós somos deixadas de lado e hoje em dia ainda para sermos ouvidas é complicado. Então, nós temos voz, nós temos produção, nós temos pensamento crítico, diálogo, e estamos aí. E estamos juntas. Tá bom? Então, gente, para você que nos assistiu, esse foi Mulheres e Mitos com a Fernanda Carlos Borges e a gente volta semana que vem. Um beijo grande, paz e bem. E vão lá no canal Filosofia em Movimento, se inscrevam no canal Filosofia em Movimento e vejam a entrevista necessária sobre a guerra cultural bolsonarista-olavista. São 2 vídeos. Entrevista com o professor João César, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Tá bom, gente. Deixe seu curtir aí no programa. Tchau, gente. Beijo. Tchau.